E hoje eu quero passar 7 princípios que você vai ensinar para o seu time para eles realmente mudar a mentalidade dele. Eu já falo para vocês, a questão da mentalidade na venda em si, ela é fundamental, fundamental. Quando eu digo isso, é porque é fundamental realmente. Se você não tiver essa coraça que a gente costuma dizer ali, lei de Pareto, né, que é o 80-20 de algo. E qual que é o 80-20? A mentalidade. Se você não tiver, se você não transmitir a mentalidade correta para o seu time, não vai dar certo. E o primeiro de tudo é ter orgulho da profissão. Galera, uma coisa que é surreal. Se você não tiver o orgulho da profissão que você tem, as pessoas não vão se desempenhar bem. Um ponto forte aqui é que se a gente não transmite isso para o time nosso, ele simplesmente não vai ficar nem aí. Então, primeiramente, você tem que fazer as pessoas que estão aí, principalmente na venda, se orgulhar da profissão. Cara, eu bater no peito, desculpa, pessoal, e falar, eu sou vendedor mesmo e eu vendo mesmo. O que que você precisa? Que eu vou te atender aqui, que eu vou te ajudar. Tem orgulho de fazer, cara, porque muitas das vezes, né, tem aquela que, não virou nada na vida, né? Não, pode arrumar um emprego aí, nem que seja de vendedor. Acontece muito isso. Então, se você não tiver isso, cara, tem que ter orgulho de ser vendedor. Hoje, o cerne de qualquer empresa é a venda. E se a pessoa, não só na venda, mas se a pessoa não tiver um apetite de fazer aquilo acontecer, muito difícil que a pessoa vai conseguir fazer em outros passos, né, digamos assim. O segundo princípio aqui da mentalidade de sucesso em vendas é qual? É o apetite por fazer acontecer. Tá, gente? Esse é um ponto bom, só que nem sempre esse apetite vem assim do normal. Às vezes é uma coisa que já vem no vendedor, entende? Não é uma coisa que dá para moldar, digamos assim, muito, entende? É uma coisa que você vai, constrói isso e você tem essa mentalidade. Não tem como, vou criar uma mentalidade de venda. Não tem como. Tem como não. Esse apetite ele já vem, é um gostinho. Você só aguça ele mais. Você transmite isso pros times, cara, galera. Tem que querer fazer acontecer, tem que fazer acontecer, meu amigo, e ir pra cima de tudo. E pôr pra arregaçar. Pra arregaçar, a verdade é essa. Se não pôr pra arregaçar, não vai conseguir não. Vai conseguir não. Então, apetite por fazer acontecer. Terceiro pilar aqui, ó, que a gente tem aqui. Prestígio no crescimento e não no que os outros pensam. Isso aqui é surreal, cara, porque se vocês entenderem isso aqui, vai ser muito bom. Por quê? Muitas das vezes a pessoa, poxa, tem aquela mentalidadezinha, né? Poxa, cara, tô aqui, não sei o quê, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, cara, ele tem que fazer aquilo porque ele precisa. Ele precisa e o crescimento é dele. Amigo, não ligar porque os outros vão pensar. Às vezes você não faz uma ligação, você não faz, não manda um áudio, porque simplesmente você tem medo. Às vezes acontecia de algumas pessoas do meu time pegar o celular e ir lá escondido. E escondido. Ô fulano, você tá podendo falar agora? Não, cara, é pra fora, fala pra fora. Não, meu amigo, que negócio é esse? Aí pegava o telefone. Seu Pedro, estou ligando aqui pra... Não, cara, não, não. Primeiramente de tudo, cara, energia, vibração, bota pra fora. E se tiver ficar muito cruzado ali nos que as pessoas estão pensando, o que que as pessoas vão pensar de mim? Não sei o que, não sei o que. Você não vai fazer, cara. Você não vai fazer. A realidade é essa. Então, transmitir isso pro seu time. O crescimento é mais importante do que o que as pessoas estão pensando. Uma outra coisa que é muito comum na venda é o vendedor não estar preparado para o confronto. E o que que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas acham que a venda em si, ela só, tipo assim, um cliente quis, não quis, beleza, não, não, meu cliente é alto e tal. E às vezes, gente, tem que ir por um parênteses bem grandes aqui, porque nem sempre,
pode ser que aquele cliente não seja o ideal. Aí você não vai vender para ele. Mas quando ele é o cliente ideal e ele fala um não, nem por isso ele tá dizendo não totalmente. Às vezes o não dele é uma objeção e ele só tá te confrontando para ver aonde você vai, entende? Então isso é um ponto muito importante mesmo. E você ficar atento a isso aí vai fazer a diferença total. Não sei até se eu contei uma história para vocês. Uma vez eu fui contratar um plano de uma academia e eu perguntei a diferença entre uma coisa e outra e tal. E o cara falou: não, diferença entre Smart Fit e Blue Fit não existe, cara. Não existe. Um cara desvendeu, né? Isso é um pior ainda. Mas vender, vender e vender. E o seu vendedor tem que estar preparado para objeções e confronto. Logo mais eu vou dar uma aula aqui para vocês, uma aula sobre objeções. O que fazer com a objeção? Quando a objeção vier, o que eu devo fazer? Qual o meu posicionamento quanto a isso? O que eu devo falar para o meu cliente, tá? Quando chegar uma objeção, e muitas das pessoas, elas, poxa, o cliente falou não, a venda acaba. E na verdade, a venda só começa quando não é dito, porque é ali que se prova se é realmente um bom vendedor ou não, né? E outro, cara, na venda, faça o seu vendedor simplificar o máximo possível e entender quem é o perfil ideal perfil ideal não, entender o perfil comportamental do cliente. Existe algo que guia a gente ou rege a gente, digamos assim, a palavra mais correta, que eu sou determinado por uma série de critérios, fatores, digamos assim, comportamentos que me regem. E se eu faço um determinado comportamento daquela forma, eu tenho um comportamento que me leva a ser um perfil. E assim por diante. Depois eu falo sobre isso na contratação também. Mas, e aí, muitas vezes a pessoa vou dar um exemplo aqui, mas não é algo que a gente conhece ainda. Se a pessoa é um dominante, a pessoa que é dominante é uma pessoa que ela é mais, digamos assim, é mais objetiva. Objetiva é a palavra. E às vezes, se você for ficar enrolando demais, enrolando, não vai direto ao, digamos assim, ao como, tarará, tarará. Não vai dar certo. A gente não vai querer, vai se espantar. Da mesma forma quando ela é analítica. Então, entender bem quem é seu cliente para transferir para ele saber como falar com o cliente é muito bom. Só que o ponto importante aqui que eu quero trazer para você é para simplificar o máximo que você puder. Então, às vezes você vai enrolar muito, mas é uma coisa bem simples de você falar. É tipo, você fala que não sei o que, o teólogo lá, que não sei o que, da história da Grã-Bretanha, não sei o que, não sei o que. Amigo, era só ter falado A e B e pronto, terminava. E o último passo, e mais importante, é nunca leve nada para o lado pessoal. Isso é importante. Você tem que ensinar isso para o seu colaborador, isso é muito importante. Nunca leve nada para o lado pessoal. Porque quando você ensina isso para os seus colaboradores, eles têm uma tendência a ir de uma forma positiva. Porque às vezes a gente está falando uma coisa e a gente não está falando em si do comportamento, ou até mesmo na venda, né? Às vezes a gente está falando uma coisa, o cliente fala uma coisa, mas ele não está falando para você em si. Ele está falando para aquela situação, porque ela aconteceu. Às vezes aconteceu algo naquele momento com ele. Já aconteceu às vezes de eu tratar o vendedor mal, fazer graça na ligação. Porque o momento pessoal que eu estava passando me fez aquilo. Mas não porque, tipo assim, nossa, eu tava com raiva do cara, não sei o que a pessoa que tá me fazendo, nada a ver. Mas isso é um ponto muito importante. Nunca leve nada para o lado pessoal. Galera, terminei aqui. Acho que vocês têm 7 princípios aí que são inegociáveis. Vou trazer mais vídeo para vocês. Deixa o like, se inscreve e curte aí. E escreve aí embaixo o que você quer ver de conteúdo aqui.